Bom dia, alunos do 8º ano. Hoje, na nossa 8ª videoaula, nós vamos continuar nosso passeio científico sobre o sistema digestivo. Hoje nós vamos percorrer a faringe, o esôfago e o estômago. Então, aqui nós podemos ver, ó, a boca, tô com a setinha. Aqui na garganta é a faringe. Passou da garganta, vem o esôfago, que conduz esse bolo alimentar até o estômago. Esse é o caminho que nós vamos fazer hoje no nosso passeio. Bom, o alimento mastigado, triturado e começado a digestão dos carboidratos na boca, ele é deglutido. Então, ele é deglutido e lançado esse bolo alimentar nesse canal muscular aqui, ó, chamado de faringe, que se contrai de cima para baixo. Então, mesmo de cabeça para baixo, a contração vai acontecer na mesma direção. Bom, esse canal ele é comum para o sistema respiratório, que é o nariz, passa o ar penetra nessa abertura e vai para os pulmões. Bom, e aqui quando a gente engole, passa o alimento. Só que se o alimento entrar nesse canal e ir para os pulmões, a gente morre. Então, quando a gente deglute, engole, o nosso corpo pega essa membrana aqui, chamada epiglote, e abaixa para fechar a abertura de comunicação da faringe com o sistema respiratório. Então, o alimento passa pela faringe e vai para o esôfago, não entrando nada nas vias respiratórias. Então, aqui eu estou mostrando, ó, aqui a epiglote, ó, aberta aqui, então tá passando o ar para ir para os pulmões. E do lado de cá, essa bolinha é o bolo alimentar, eu engoli, aqui a abertura que leva o ar para os pulmões, ó, agora tá fechado, ó, para a comida não vir para cá e passar da faringe para um outro canal chamado de esôfago. Então, aqui eu estou engolindo, o bolo alimentar é o amarelinho, aqui é a epiglote, ó, tá vendo? Aqui é a abertura para entrar no sistema respiratório. Então, se fecha para o alimento passar da faringe para o esôfago. Então, chegamos no esôfago, que também tem uma contração de cima para baixo, uma contração muscular. Todos esses movimentos contráteis são chamados de movimentos peristálticos. E vai contraindo e empurrando esse bolo alimentar até chegar nessa bolsa muscular contrátil, que é chamada de estômago. Então, essa bolsa muscular, ela também tem esses movimentos peristálticos para misturar bem esse bolo alimentar que veio do esôfago, ó, chegando até aqui. Aqui o bolo alimentar não é mais chamado, não tem mais esse nome, bolo alimentar é só até no esôfago. Esse bolo alimentar chegando no estômago, ele passa a ser chamado de quimo. Então, quando falar quimo, é esse alimento que está sendo digerido, proveniente da boca, da faringe e do esôfago. Dependendo da quantidade que você come e da maneira como você mastiga, né, o alimento pode ficar ali digerindo até 5 horas. E o estômago é especializado na digestão de proteínas. Se você come muito, essa musculatura se expande. Se você come normal, né, o estômago ele também não se dilata muito. Aqui é o estômago por fora. Isso que está em azul e vermelho são vasos sanguíneos. À medida que dentro do estômago acontece a digestão das proteínas, os aminoácidos que formam as proteínas são lançados para a corrente sanguínea e daqui são distribuídos para todas as células do corpo para produzirem proteínas humanas. Aqui é o estômago por dentro, ele é todo dobradinho e ele tem muco revestindo, porque o estômago ele é ácido e se não tiver esse muco protetor chamado mucina, ele se autocorrói. Bom, então, o bolo alimentar chegou no estômago, passa a ser chamado de quimo. E começa a contração do estômago para misturar tudo ali.
e ele começa também a sua membrana interna a produzir suco gástrico. O que tem nesse suco gástrico? O muco, que vai proteger o estômago, o ácido clorídrico, que deixa o ambiente ácido e ativa essas enzimas, e a enzima que é produzida pelo estômago, uma enzima que é uma proteína digestiva, ela é chamada de pepsina. O que essa enzima digestiva vai fazer? Ela vai pegar a proteína animal e a proteína vegetal e quebrá-la em pedaços minúsculos, microscópicos, liberando as unidades formadoras das proteínas, que são chamadas de aminoácidos. E são eles que caem na corrente sanguínea e vão às nossas células. Então aqui eu estou simbolizando o estômago. Esse verdinho é o ácido clorídrico, o muco e também a enzima que está sendo lançado. Essas três coisas são chamadas de sucos digestivos, sucos gástricos, e que vão fazer o que com o quimo? Vão dissolvê-lo em pedacinhos bem pequenininhos, digerir as proteínas. Aqui, à medida que o quimo vai sendo lançado, mais suco gástrico, né? O estômago vai produzindo e ele vai se expandindo. Quando ele está vazio, ele tem um volume pequenininho. Quando ele está cheio, ele se estica igual um elástico. Bom, aqui são os movimentos peristálticos que tem no estômago, que é para misturar, né? E também a contração, ela tem um sentido único, que é lançar sempre esse conteúdo de cima para baixo. Então, do estômago, esse quimo não vai voltar para o esôfago. Essa contração é de cima para baixo, então vai lançá-lo para o intestino, que é a próxima aula. Bom, aqui eu estou mostrando de marrom o quimo e aqui de amarelinho o suco gástrico digerindo essas proteínas, até se tornarem bem pequenininhas para caírem na corrente sanguínea. Se o nosso estômago não anda muito bem, surgem as doenças. Nervosismo demais diminui aquele muco protetor chamado mucina e pode acontecer as feridas. Essas feridas pequenas, dolorosas, são chamadas de gastrites. Aqui é o estômago normal e aqui esses pontinhos mais vermelhinhos são feridas pequenininhas no estômago, que é devido à redução da capa protetora do estômago, que pode ser até um nervosismo, ou até o tipo de alimento, frituras em excesso, por exemplo. Feridas pequenas, em ciência nós chamamos de gastrite, inflamação e gastroestômago. Quando essas feridas são grandes demais, enorme, que podem até sangrar, elas são chamadas de úlceras. E se a úlcera não for tratada, pode até virar um câncer. Essas úlceras, elas podem também ser provocadas pela ingestão de bactérias por via oral, pela boca. Aqui a boca chegando até o estômago. E essas bactérias, a mais comum causadora dessas feridas é a Helicobacter pylori. E ela pode ser encontrada nas fezes, na saliva e até na placa dentária. Bom, até a nossa próxima videoaula. Estudem com carinho no site Conectados da Vila e espero que tenham entendido. Um abraço com muito carinho.